Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Depois das 7. Eu sou o Ronan de Sá, aqui comigo Fernanda Moraes, e hoje a gente vai trazer aqui uma pessoa muito especial para a área eleitoral. Como nós estamos fazendo desde o início dos nossos programas, a gente está trazendo aqui os pré-candidatos a deputado estadual e federal da região do Araguaia e também do estado de Mato Grosso. E hoje nós vamos discutir um assunto, uma pessoa que entende da área eleitoral, para a gente evitar, inclusive, de cometer alguns erros e também dar algumas dicas para os candidatos para que não cometam erros e, consequentemente, levem alguma multa, né? Boa noite, Ronan. Boa noite pro pessoal de casa. É isso mesmo, né? Pessoal, ficar esperto já, chegando ano eleitoral, a gente tem que ficar aí com o tato mais... Bem atento. Bem atento. Mas antes de começar o programa... Não, mas antes de começar, a gente precisa daquela velha parceria de sempre que eu peço para vocês. Se inscrevam no nosso canal para ajudar a gente aí a crescer, entregar mais conteúdo para vocês. Curte, comenta, compartilha e também ajuda a gente aí nas nossas redes sociais, que é o nosso Instagram, Semana 7, Depois das 7, e aquele que o Ronan já sabe, né? Fernanda Moraes BG, vocês dão ajuda aí para o nosso engajamento melhorar, né não, Ronan? Toda vez ela pega um pedacinho para ela. Mas antes de começar, eu queria agradecer aqui os nossos patrocinadores, que é a Faculdade Univar, a Rádio Aruanã, o Hotel Paiaguás, onde me hospedo todas as vezes que vou na capital, o Supermercado Nilo, que é um grande parceiro também, a Central Arts, que aqui, ó, fabrica as nossas canecas, né? E não podia deixar de agradecer também o nosso majestoso site Semana 7. O melhor que tá tendo. Que cobre aí de Alto Taquari até Vila Rica e também a capital, Goiás e por aí por diante. Isso mesmo. Agora eu queria que você falasse quem é que está aqui conosco. Pois é, Ronan, a gente está aí já trazendo os nossos pré-candidatos e para não deixar de falar de eleição ainda, porque a gente está em ano eleitoral, a gente trouxe uma especialista em direito eleitoral. Você sabe de quem que a gente está falando e de onde que ela está vindo? Olha, eu tenho suspeita. Pois é, de pertinho da gente, tá pertinho. Bem pertinho. É a Daniela, ela que vem de Torixoréu. Seja muito bem-vinda, Daniela. É um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite, Ronan. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que nos assistem nessa noite. Um prazer estar aqui com vocês no Depois das 7, Esse podcast que tem levado aí um novo formato de informação para a região do Araguaia e uma satisfação. Agradeço desde já o convite. E hoje a gente veio aqui bater um pouquinho o papo sobre direito eleitoral, sobre as eleições de 2022, que é um assunto que está bombando nas redes sociais e que é de interesse de toda a população brasileira, que nesse ano vai eleger, então, um novo presidente, novos governadores, deputados, senadores. E hoje, então, a gente vai sanar algumas dúvidas, falar um pouquinho sobre esse assunto que eu, particularmente, tenho um carinho e uma paixão muito grande. Doutora, para começar, eu já queria revelar o meu voto. Que é isso? Tô brincando. Que é isso? Já estão definidos, mas não vou revelar agora. Tem que ficar guardadinho aí. O voto secreto. Suspense, O voto secreto. Ô, Daniela, mas antes assim da gente começar já a falar da questão de como que funcionam as regras e tudo mais, a gente sempre conhece primeiro quem que tá aqui na nossa mesa, quem que é o nosso entrevistado. E antes de tudo, eu queria que você falasse pra gente qual que é a sua especificidade, se você trabalha para um candidato específico ou se você está no conselho, como que funciona e como que você trabalha? Bom, eu sou graduada pelo UFMT, na Universidade Federal de Mato Grosso, e hoje a nossa atuação ela se dá predominantemente na área eleitoral e na área administrativa. Nessas eleições em específico, nós não adotamos um candidato só, porque a gente assessora também uma rede de candidatos, Então a gente não adotou o candidato A ou o candidato B, mas a gente presta assessoria para vários candidatos e gestores também. Hoje, inclusive, eu estou como procuradora de um município, então a gente tenta conciliar essas duas áreas, que é o administrativo e o eleitoral. E o eleitoral é objeto do meu estudo há alguns anos já. Eu cresci na política, a minha família tem já uma trajetória política na região, então essa é uma área que a gente tem se dedicado. Mas, como eu disse, a gente não tem nenhum candidato definido nesse momento para assessoria. A gente faz uma assessoria em rede. E há quanto tempo que você está aí trabalhando com o eleitoral? Bom, a minha entrada na advocacia é recente, mas eu estou no eleitoral desde os 4 anos de idade. Eu até brinco com o pessoal. Eu fui candidata em 2016 a vereadora na minha cidade natal e desde então eu tenho estudado. Desde 2016, então, eu me dedico ao estudo da área eleitoral. E assim, outra coisa que eu queria muito saber, que é algo
que a gente estava conversando aqui nos bastidores do pessoal do Semana 7. O que, assim, durante esse tempo que você está trabalhando, se tem algo que marcou muito, assim, durante o período eleitoral, algo que você fala bem assim, cara... Salvei um candidato. Como que isso aconteceu? Tem algo assim que marcou? Salvei a campanha do candidato. Olha, assim, nós não podemos entrar especificadamente no caso, mas existiu uma ação que a parte contrária tinha elementos muito robustos contra um candidato. Inclusive, a fase da instrução processual, ela se deu posterior à eleição. Então, nós teríamos ali uma cassação, né? Nós teríamos ali uma negativa de diploma ou até uma cassação de diploma para aquele candidato. E aí, eu identifiquei, assim, uma falhazinha processual no meio do processo. Mas, assim, era uma ação que já estava todo mundo já nervoso, angustiado. E por meio daquela brechinha processual, né, daquela falha processual, nós conseguimos ali já interromper a instrução processual, nem chegou para a oitiva de testemunha e, de fato, minar com aquela ação. A gente tinha chance de êxito? Claro, todo processo tem risco, tem chance de perca e de ganho, mas naquele momento seria muito desgastante. Nós já tínhamos uma eleição definida, né? Se houvesse uma cassação, seria algo que demandaria muito da comunidade, da justiça eleitoral. Então, foi realmente uma situação que marcou muito. Uma falha processual muito pequena, uma falha processual muito técnica e que minou com uma ação bastante grande, uma ação muito robusta. Não. Então, nesse caso específico, eu falei, realmente, a gente salvou uma campanha inteira, né? Então... aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, nós tivemos aí casos emblemáticos, né? Como o da juíza Selma, por exemplo, que teve isso na eleição e depois perdeu o mandato por falhas técnicas, né? Sim. Falhas até grosseiras, né? Recebimento de dinheiro antes do CNPJ, coisa nesse sentido. São muitas regras. A lei eleitoral, ela costuma dar umas mudanças, né? Conforme o pleito, né? Ela dá alguns ajustes, né? Bem diferente de um Código Penal, por exemplo, que é uma lei mais duradoura, mais longa, né? E aí, diante desse cenário de mudança, nós queríamos que a senhora falasse assim, para os prefeitos, né? O que se deve fazer, como é que se deve se portar ao receber um prefeito, ao receber uma ação de um deputado ou de um governador? Como é que funciona isso no período eleitoral? Uhum. É aberto, é vedado, ele pode fazer o que quiser, como é que é? Perfeito, Ronaldo. A exemplo, por exemplo, de uma entrega de máquinas, por exemplo. Bom, como você bem disse, no período eleitoral, e na verdade durante todo o período, né, mesmo fora da campanha, o direito eleitoral ele é muito dinâmico. Então, nós temos leis pré-estabelecidas, que é o Código Eleitoral, Lei das Eleições e alguns outros diplomas. E o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais, eles fazem normativas que são resoluções específicas para cada campanha. E ali, Ronan, eles estipulam também, Fernanda, um calendário eleitoral, né, com as datas daquilo que pode ou não ser feito em determinado período, e eles bebem lá na Lei das Eleições e no Código Eleitoral as condutas lícitas, ilícitas, aquilo que é permitido, aquilo que é vedado. E até comentando nos bastidores também, eu até brinquei, o direito eleitoral, ele é técnico. Então, para quem não entende ou não está bem assessorado, pode ser uma armadilha muito grande, né? Então, quando a gente fala a figura do gestor, esse ano nós estamos numa eleição nacional, presidente, e numa eleição de abrangência estadual, governador, senador, deputado estadual, distrital, federal. E o que acontece com o prefeito que está lá no município? Está lá no municípiozinho no interior, 3 mil habitantes. Esse prefeito, ele está isento? Ele está totalmente desguarnecido pela justiça eleitoral? Ele está invisível? Não. A lei eleitoral também se aplica a esse prefeito que está lá no interior, né? Tanto que quando a gente vai estudar sobre condutas vedadas, elas são vedadas para gestores. Aí o senhor mencionou a questão da entrega de máquinas. Durante o período eleitoral, o candidato não pode participar de inauguração e ato público que promova a sua imagem. Então, assim, nós podemos ter ali uma reunião com o deputado, podemos ter ali um comício, uma carreata, mas inauguração, entregas, tudo aquilo que envolva a administração, direta ou indiretamente, está proibido. Você falou aí agora de reunião, de carreata. Nesse ponto, eu sou prefeito do município. Eu quero receber o deputado X para fazer uma reunião para ele. E organizo isso dentro de uma quadra coberta, por exemplo, de uma escola pública. Eu posso fazer isso? Artigo 73, inciso 1 da Lei das Eleições. Ceder ou usar em proveito de candidato bem da autarquia, da administração direta ou indireta da União, Estado e município em favor de candidato, partido ou coligação. Não pode.
Bem público só pode ser usado no período eleitoral excepcionalmente para convenções partidárias. Então, prefeitos, gestores, secretários, presidente de Câmara também, que às vezes vai trazer o candidato na cidade, fiquem atentos. Né? Às vezes vai lá, pergunta para alguém, às vezes não é da área eleitoral. Posso fazer lá no salão da escola? Não, pode, lá é público. Cuidado. Né? Nós temos aí ações de clientes nossos versando justamente sobre isso, conduta vedada em período eleitoral. Ele nem era candidato, ele só estava apoiando esse deputado A, o deputado B, e promoveu, infelizmente, num bem público. Então, está sendo responsabilizado. Tem problema nisso também, né? A gente Sim. que não é candidato e tá aí... A gente diz que tá tentando ajudar e, no fim das contas, acaba atrapalhando o candidato. Isso. E assim A mesmo. consequência é para os dois, né? O ilícito é para os dois. Tanto para o agente público que promove, permite isso, quanto para o candidato. Aí a Justiça Eleitoral vai apurar até que ponto, né? Quem tem responsabilidade, quem foi que agiu, quem sabia daquela conduta, né? Mas é uma dor de cabeça, né? Não deixa de ser um problema. E as multas vêm, né, doutora? Multas, em alguns casos inegibilidade, quando a gente puxa um pouco para abuso de poder. Então, assim, é uma situação bastante delicada que os gestores têm que se atentar. E tem que ficar muito atento, porque agora mesmo, né, eu citei aí o caso da juíza Selma, né? E também agora tivemos aí o deputado federal, que é candidato ao Senado, Nery Geller, também sofrendo uma sanção aí no Tribunal Superior Eleitoral, né? Uma cassação de mandato. Sim. E que deixou 8 anos inelegível. Mas, doutora, voltando a essa questão aí das reuniões, que é muito comum agora, né? Reunião, passeata, né? Outras atividades eleitorais que acontecem, né, nesse período. Caso o prefeito, o vereador ou apoiador que teime em fazer uma reunião como essa, qual seria a multinha que ele vai pagar aí para a Justiça Eleitoral? Essa multa depende muito, né? Nós temos multas mínimas, multas máximas, mas hoje, para circunstância como essa, a gente tem ali em torno de R$25 mil, né? Tem multas que já chegaram até a patamares maiores, porque às vezes você vai medir qual que foi não é nem a culpabilidade, mas qual foi a intenção, se realmente a pessoa tinha ou não noção daquilo. A gente já viu multas aí de R$100 mil, né? Então, assim, às vezes reitera a conduta, né? Então tem tudo isso para analisar, mas é em torno desse valor. Para propagandas simples e regulares, vai de 5 a 25. E aí, quando você tem um aprofundamento na conduta, aí ela vai aumentando. Na questão agora do TSE, ele apertou bastante, né? O ministro Alexandre de Moraes está apertando bastante na questão dos fake news, né? Sim. Dos fake news, nas notícias falsas, né? Propaganda enganosa nesse sentido. Nós sofremos na eleição passada uma ação que nós tivemos que recorrer para não pagar uma multa de R$50 mil por uma pessoa que publicou uma pesquisa manipulada dentro de um grupo do WhatsApp que a gente tinha administração, né? Certo. E naquele volume de mensagem, passou. Quando eu percebi, já era noite. Eu falei assim, aí alguém me mandou, falou, olha, isso aqui tá errado. Aí eu fui lá, tentei comunicar com a pessoa, né? Falei, olha, você tem que excluir isso, que isso aí não é verdadeiro. Não tem registro e tal. Aí a outra parte, sentindo prejudicada, entrou com uma ação contra nós, né? Os administradores. E assim, por muito pouco, a gente não teve que pagar essa multa. Então, só queria que a senhora falasse sobre isso, sobre essa questão de disseminar conteúdo falso, né? Que pode... As pesquisas, é muito comum a pessoa manipular a pesquisa e falar, fulano tá com... né? Esse dia tivemos um fake news grandioso aí que circulou, até do Jornal Nacional, dizendo que manipulando a pesquisa que o presidente Bolsonaro estaria na frente, quando era ao contrário. E aquela fake news foi muito bem feita, hein? Muito bem feita, bem, né, trabalhada a edição de vídeo, e parecia que a pessoa estava falando. Então, neste caso, a pessoa que coloca e a pessoa que seja administrador de grupo fique inerte, o que pode acontecer? Pode ser responsabilizado também, né? Porque, em tese, você teria responsabilidade pelo conteúdo que transita ali naquele grupo. É lógico que a sua defesa vai alegar, né? Como no seu caso, que é um grupo com muitas pessoas, muitas informações, que o senhor não teria o controle total. Mas, em tese, né, ali na teoria, teria responsabilidade pelas informações que transitam naquele grupo. Agora, as fake news, realmente a Justiça Eleitoral tem atuado de forma muito firme, né? De modo muito firme. Hoje, quando a gente fala informação durante período de campanha e pré-campanha, a Justiça Eleitoral atua de forma ativa, né? A gente não tem ainda um crime específico dentro da normativa eleitoral, mas ali, fora do período, a gente tem calúnia, difamação, injúria. E quando a gente vai para o período eleitoral e pré-eleitoral, aí a gente já entra no Código Eleitoral, que realmente traz ali um rol de crimes, e a gente pode também
ter a penalização por calúnia, injúria, difamação dentro do Código Eleitoral, que muitas vezes a pena é bem mais gravosa, principalmente a depender do conteúdo da informação. Inclusive, Ronan, na eleição passada, né, nas eleições ordinárias e suplementares, nós conseguimos tirar do ar várias matérias jornalísticas e até mesmo informações de redes sociais que não traziam fatos verídicos. Né? Então, a gente, por meio de liminar, conseguiu tirar do ar algumas informações. Né? Em alguns casos, a gente até não ficou em cima para prosseguir com a parte penal, porque o interesse era resguardar, né, os nossos candidatos, os nossos clientes. Mas existe muito, né? E hoje já tem muita tecnologia envolvida para conseguir buscar isso em rede. Né? Hoje a gente conta com mecanismos muito avançados que conseguem identificar da onde saiu, de onde partiu, para onde foi, quem divulgou, quem disseminou. Então, todos esses verbos estão integrados nesses tipos penais. É por isso que eu insisti aqui, né? Fui cobrado também pela equipe de a gente bloquear todos os grupos de WhatsApp que o Semana 7 tem, para evitar, principalmente nesse período agora, né, de eleição, para a gente evitar esse tipo de problema. Até porque é um desgaste desnecessário dos próprios participantes do grupo. Eu defendo A, eu defendo B, você faz isso, você faz muito aquilo. Discurso então, de ódio nos grupos. A gente segurou isso para depois liberar. Então a gente até perde a compreensão das pessoas que participam dos nossos grupos, porque não foi intencional. Na verdade, foi uma medida para poder segurar um pouco. Resguardar todo mundo, né? Na verdade. Porque às vezes poderia... Não só nós, mas também quem está do lado de lá recebeu uma ação, né? Sim. Então, por isso. E a multa, Ronan? Não é fácil. Eu nunca levei uma multa eleitoral, mas de 52 mil reais. Nesse caso aí, né, que a gente tem a propagação de pesquisa feita de forma contrária à legislação eleitoral, a multa mínima é 52 mil reais e pode ser até o triplo, né? Então é um valor bastante expressivo, eu já tive né? um fiozinho na barriga. Levou um susto aqui já. Viu, né? São dois lances de escada. O oficial de justiça toda vez na eleição... Nossa, eu não aguento mais subir essa escada. Infelizmente, assim mesmo. Às vezes não era nada. Às vezes era uma coisinha boba que o outro candidato, para poder incomodar a outra parte, né, fazia essa coisa girar. Eu queria que você falasse também um pouquinho a respeito da lei da improbidade, que foi modificada e que permitiu candidatos com contas rejeitadas disputar de novo? ser candidatos. Na verdade, a lei de improbidade, ela acabou sendo um pouco abrandada agora, né? A gente teve algumas modificações, mas nós ainda temos algumas resistências em alguns tribunais do Brasil, viu? Assim, muitos candidatos já conseguiram se organizar e conseguiram lançar suas candidaturas, alguns sob júdice ainda, né? Com liminar, mas tem alguns tribunais que ainda têm resistência de aplicar de forma já retroativa, né? Retroagindo os efeitos dessa lei, por mais que ela seja benéfica, né? Mas, assim, hoje o que a gente percebe tem quase que duas correntes se formando. Inclusive, teve um entendimento recente do STF que ele falou o seguinte, que para as temáticas, né, processuais, sim, a lei poderia retroagir principalmente para atos ainda não realizados. Mas, no que dissesse respeito à sentença transitada em julgado, aqueles processos que já estavam finalizados, ela não retroagiria. Então, alguns candidatos, pretensos candidatos, entraram com liminares judiciais, né, e conseguiram, né, ali, através dessas brechas que ainda restavam, conseguiram ser candidatos. Mas eu acredito que esse entendimento do STF, ele pode ainda ser modificado, né? Então a gente pode ter aí no futuro próximo alguns cerceamentos, mas até esse momento o pessoal tem se utilizado bastante das mudanças. Inclusive tem um cliente nosso que tinha um problema e ele conseguiu se organizar. Porque a lei fala que tem, no caso da rejeição de contas por Câmara Municipal. Isso. Né? É um dos maiores problemas que tem, né? Isso, tem e geralmente, o que a gente ouve falar muito... é que se houver dolo, se houver dano ao erário, aí a pessoa está fora. Mas caso contrário, não. Isso aí a gente vai ver uma discussão maior quando a gente voltar para as eleições agora municipais, né? Até esse presente momento, a gente não teve muitas demandas judiciais para essas eleições em si. Mas nós já tivemos julgados de clientes nossos que a gente conseguiu, né, já pelo menos num momento de consulta ainda, conseguiu definir que eles podem ser candidatos, porque houve ali às vezes uma irregularidade, conhecimento técnico, o gestor nem tinha o conhecimento daquele assunto, as contas ou foram julgadas irregulares porque o tribunal se manifestou por isso, ou teve ressalva e a Câmara já desaprovou, até por questão política mesmo, né, que a gente sabe que acontece. Então, nesses casos, a gente já tem ali alguns clientes que já estão aptos a serem candidatos nas próximas eleições. Salvo, se Deus o livre, acontecer alguma mudança até lá.
mas já estão ali já na expectativa. Eu queria voltar só na parte que a Daniela estava falando, né, sobre alguns problemas que acontecem durante o período eleitoral. E eu queria perguntar, Daniela, se você sim poderia falar pra gente que todo ano de eleição acontece assim repetidamente. Olha, que a gente tem visto bastante, vou citar exemplo de gestor e de candidato. Carro de som. O carro de som tem sido assim uma dificuldade para a gente colocar na cabeça dos candidatos, né? Porque assim, até o presente momento, o carro de som em circulação livre na cidade, ele não está permitido. E a gente está vendo algumas cidades, a gente passa às vezes de viagem, escuta, né? Olha em volta do carro se tem alguma caminhada, algum movimento, não tem. Né? Então, o carro de som, a gente tem visto se repetindo muito esse equívoco, né? A questão também da realização de reuniões em locais proibidos, realização de reuniões fora da data permitida, que agora nós temos o período de 16 de agosto até 48 horas da eleição para fazer comício, reuniões públicas, né? E dar entrevistas em rádio, televisão. Então, a gente tem visto se repetir muito esse equívoco. Inclusive, nas eleições passadas, a gente viu um equívoco por parte de uma emissora e por parte de um candidato, que eles queriam fazer uma entrevista com os candidatos daquele pleito 24 horas antes da eleição. Aí nós alertamos, falamos, olha, não pode ser realizado, porque a gente tem que garantir o direito de resposta se houver algum prejuízo para outra parte, né? E aí a gente conseguiu, de modo preventivo, né, que eles não levassem posteriormente, futuramente, uma multa, né, Ronan, de 156 mil reais. Não fala mais esse valor. Mas isso acontece muito, porque muitas vezes o pessoal não se atenta ao calendário, que é uma das ferramentas mais importantes para quem é candidato e para quem é assessor de campanha, é o calendário. Né? Então, a gente tem que se atentar. Uma outra coisa que a gente viu muito também foi a questão do compartilhamento de modo impulsionado. Às vezes o eleitor ele quer ajudar o candidato, ele fala, vou pagar 7 pouquinho aqui, vou impulsionar na minha rede social. A lei eleitoral fala que quem pode pagar impulsionamento nas redes sociais é o candidato. E isso tem que estar na sua prestação de contas eleitoral. Então, às vezes o eleitor fala, não, vou ajudar. Né? E aí paga lá os 7 pouquinho por semana, ou 7 pouquinho por quinzena, e aquilo não está na prestação de conta, está proibido pela lei eleitoral, prejudica tanto o eleitor quanto o candidato. Né? Então, isso, o uso das redes sociais ele tem que ser feito, mas tem que ser feito dentro da norma eleitoral daquilo que é permitido. Doutora, eu sou candidato a deputado, vou fazer uma reunião, e lá na minha reunião eu vou colocar uma cervejinha, um churrasquinho para os meus eleitores. Posso ou não? Benefício indevido. A depender da situação, configura compra de voto. Mas quem comeu também vai... Corrupção passiva eleitoral. Tá vendo, Fernanda? Quem recebe é corrupção passiva e quem propõe... Por isso que eu sempre falo pra você, para de ficar oferecendo essas coisas. Tá vendo? Você vai almoçar no Fernanda restaurante, paga sua comida, tá? Você não pode. Já aproveitando, Daniela, que a gente entrou nessa questão aí de propaganda, eu acho que uma coisa que o pessoal fica muito em dúvida, assim, não sabe muito o que fazer, você já até acabou falando, essa questão da gente mesmo comum, sem ser candidato, querer aí ficar impulsionando, mas como que tá funcionando questão de campanha na internet, em sites? Porque hoje, assim, o que o pessoal tá usando é a internet. Sim. Como que tá funcionando aí? Então, hoje, né, por meio da resolução, das resoluções do tribunal, eles já conseguiram modernizar, né, essa parte da propaganda na internet. Então, hoje o candidato ele pode criar um website da campanha, ele pode usar as suas redes sociais pessoais para divulgar a sua campanha e o eleitor também. Ele, enquanto pessoa física, né, tem ali a sua livre manifestação garantida pela Constituição, a livre manifestação política, ele pode compartilhar. O que ele não pode, para o eleitor não candidato, é pagar o impulsionamento. Agora, o candidato, ele pode sim pagar o impulsionamento. Só que isso tem que ser devidamente registrado por meio de nota, documentação, né? Tem que estar na prestação de contas eleitorais. E até um dia antes da eleição, aquilo ali pode fluir tranquilamente. O conteúdo pode ser inserido, pode ser divulgado, compartilhado. Chegou um dia antes, já cessam essas divulgações. Só para entender, por exemplo, eu sou candidato, tenho meu CNPJ... e quero que você publique na sua rede social. Eu vou pagar o que você... Vamos supor, você gera um boleto lá na sua rede social do de 100 reais, né? vamos supor. Certo. Você vai impulsionar, eu vou pagar, mas eu tenho que comprovar esse pagamento? Ou tem que ser só na minha conta? Não, tem que comprovar o pagamento por um comprovante de pagamento e a nota. Então, mas você gerou um boleto de 100 reais e eu vou pagar. Isso. E vou pegar aquele comprovante que eu paguei. Assim pode.
Assim pode. Ah, tá. Porque você vai juntar isso lá, né? Você vai juntar na sua prestação de conta gastos, aí você vai colocar lá impulsionamento de rede social, aí você junta o boleto, comprovantezinho ou transferência, depósito. Não é recomendado que se pague com dinheiro, né? Todas as Não, eu transações... digo assim, por exemplo, a Fernanda, por exemplo, ela tem 210 mil seguidores. Queria, inclusive. Não. Esse impulsionamento, ele é feito com redes específicas. Você não pode ficar... Isso aí seria quase que um cabo eleitoral virtual, né? Isso estou te falando, porque essas informações, ela acaba sendo muito, né, proveitosa. Fica um pouco aberta, né, também, assim, eu falei, esse questão. debate agora é muito proveitoso, porque tem muita gente que está se usando disso. Isso, entendeu? Com certeza. Então, se valendo das brechas para poder falar, não, eu vou pegar a Fernanda, que tem 250 mil, né, seguidores. Isso, 250 mil. Né? E aí já alcança quase um público de 2 milhões. Pega a Fernanda, que tem todo o Araguaia que segue ela, então aí... Por favor, eu vou Araguaia. impulsionar na Fernanda, porque R$100 ela consegue atingir Não, na verdade, assim, quando a gente fala de impulsionamento, aparece aquela palavrinha patrocinado. Tem que estar registrado, propaganda eleitoral, patrocinado por alguém, entendeu? É toda uma formalidade, não é simplesmente vou pagar para uma influência digital e lá me divulgar. Mas tem essa questão que a Daniela estava falando mais cedo também, que tem isso de outra pessoa compartilhar e tal, mas o candidato que for divulgar, tipo, em outro site que não seja o dele, tem limite também, né, Daniele? Não é assim, pode só soltar conteúdo sem parar a torta direita, não, tem que tomar cuidado. Sim, tem que tomar cuidado. Por exemplo, hoje nós temos muito os jornais virtuais, né? Jornais que antes eles funcionavam só no meio físico e aí abriram cada um seu website e compartilha as informações. Ou ele pega, né, colaciona aquela informação que está no impresso e também lança no virtual, ou ele trabalha só no virtual. Só que o que o candidato tem que se atentar? Quando a gente olha lá para propaganda eleitoral virtual por meio de jornais, né, e websites, tem limitação de quantitativo. Então, a lei fala em 10 propagandas por veículo, né? E isso tem que ser tudo registrado dentro da prestação de contas de campanha, né? Tem que ser documentado, quer dizer que, então, dias alternados. o candidato tem a opção de fazer a propaganda paga por via de matérias em sites, limitando-se a 10 matérias por mês. Por veículo. Por veículo Isso. e por mês. E aí nós temos entendimento de ser por mês. Aí tem tribunal que às vezes aplica por período, né? Período eleitoral completo. Então o pessoal aí da imprensa, fica atento, hein? Porque são 10 matérias por mês e 10 matérias por veículo. Isso. Em dias alternados, né? A gente tem que tomar cuidado porque tem websites, inclusive, que fazem propaganda continuada, né? Por exemplo, fixa lá uma tarjetinha com o candidato A ou B, né? E deixa lá. Fica lá. Do começo ao fim do período eleitoral. Isso aí já não se enquadraria na previsão da lei eleitoral. Já estaria burlando essa regra e até provocando, às vezes, um ilícito, né? Tanto para aquele canal quanto para o candidato. Mas existe também uma diferença, né? Por exemplo, existe candidato que tem cargo eletivo, né? E candidatos que já têm mandato, né? Tem uns que têm mandato e outros que não têm mandato. Isso. Esses que estão em atuação parlamentar, por exemplo, quais são as diferenças dele para o que não tem mandato? Bom, quando a gente fala em gestor, por exemplo, um governador, né? Quando ele vai se candidatar à reeleição, lá ele vai se enquadrar perfeitamente no que a gente estava falando agorinha, que é o rol de condutas vedadas. Para ele, todas aquelas normas se aplicam. Às vezes, para um candidato comum, não se aplicaria, não teria efetividade. Mas para o candidato que está indo para uma reeleição, ele tem que se atentar a tudo aquilo que é vedado. Por exemplo, estou aqui na minha campanha, quero ir na cidade tal fazer uma visita. Posso usar o carro institucional? Não. Não posso. Né? Você vai usar, às vezes, um carro institucional para atender a sua instituição. Agora, para fazer campanha, não pode. Diária. Posso pegar diária para atender um evento eleitoral? Não posso. Inclusive, nós temos denúncias no TRE de Mato Grosso de situações nesse sentido. Compra de passagens, às vezes, para atender a um evento de campanha, né? Pois é, mas é que eu estou te falando, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo do governador, por exemplo. Ele tem uma agenda, ele tem um horário de trabalho, né, que é das 8 às 6 da tarde. Certo. E nesse horário de trabalho ele está na agenda de governo mesmo. Isso, institucional. Né? Depois das 6 horas ele pode fazer campanha. Sim, ele normal. pode fazer campanha Pois é, mas tranquilamente. neste caso, ele sendo governador, ele precisa deslocar de Cuiabá até Barra do Garça, por exemplo. Aí ele vai vir no carro dele? Não, ele tem que vir na aeronave do estado e depois daquele horário ele fica livre para fazer a sua campanha. Aí tudo ok, né? Vai depender muito também, Ronan, de como que se dá a logística do governo e da segurança. Mas o ideal é que o candidato
para se deslocar, para participar de evento político, ele se desloque com dinheiro da campanha ou com dinheiro destinado àquela finalidade que não é dinheiro público. Né? Porque, assim, a campanha eleitoral em si, ela já é financiada de forma pública, mas por uma outra via, que é o fundo. Né? Então, ele se utilizar do veículo ou do recurso do município ou do estado, aí a gente já estaria entrando em uma das condutas vedadas. Até porque que nesse caso aí ele teria que ter uma agenda bem clara, né, de trabalho para poder justificar a sua saída de Cuiabá para algum outro local. Acontece o seguinte, às vezes a pessoa tá numa agenda de trabalho e aproveita para cumprir um outro compromisso ali. Então, às vezes, eu já vi candidatos fazendo o seguinte: às vezes o carro fica, né, lá no hotel, ele pega, loca um veículo e vai cumprir a sua agenda eleitoral. Né? Nesse caso, não tem nenhum problema, não tem nenhum óbice, a lei não proíbe de forma alguma. Aproveitando que a Daniela já começou a falar dessa questão dos gastos eleitorais, quanto que um candidato pode gastar? Assim, tem limite? Como que funciona? Sim, 10% da sua renda, declarada na Receita Federal. Ele pode investir na campanha dele até 10%. Quem tem muito, né? Vai ter dinheiro para poder. Quem não tem muito usa o sapato, né? É isso aí. Tem que correr atrás. Mas assim, por exemplo, os limites de gasto de campanha, por exemplo, hoje um deputado estadual está no patamar de quanto? Federal, senador, você tem esses números? Depende. Depende do estado, depende do quantitativo, de eleitores. Tudo isso varia muito, né? Por exemplo, a questão de cabos eleitorais. Vai variar de região para região. Não tem um número fixo para o Brasil inteiro, né? Número de contratações também varia de região para região. Como ocorre no prefeito e vereador. Por exemplo, cidade A pode contratar até 33 cabos eleitorais. Cidade B pode contratar até 50. Depende da estrutura daquela eleição, de onde ela vai se dar. Tá vendo aí como é que é? Tá pensando que é fácil ser candidato? Nossa, eu tô pulando fora. Deus me livre, muita dor de cabeça. É só prometer, minha filha. Não, né? Não, hein? Se só prometer, o que acontece, doutora? Não dá certo, não. A promessa depois ela tem um preço alto, né? Você tem que... Ainda mais se for eleita, né, Fernanda? Aí tem que cumprir. Deus me livre, eu tô pulando fora dele. Só que aí tem que saber o que prometer. Porque se promete benefício ou vantagem devida, corrupção ativa eleitoral. E como que seria aí essa promessa indevida, doutora? Vou citar um caso que a gente se deparou uma vez, assim, foi até engraçado. Um candidato, não ficou demonstrado no processo, mas alegou-se pelo Ministério Público Eleitoral que ele tinha oferecido uma carteira de motorista para que um rapaz votasse nele. Só que no fritar dos ovos, no final das contas, o rapaz nem recebeu a carteira, nem votou, mas foram parar na frente do juiz para esclarecer a história. E os dois foram penalizados a pagar cestas básicas, né, para entidades sociais. Então, assim, às vezes o simples ato de você oferecer, você tentar levar o eleitor a te apoiar por aquilo, já configura a compra de voto. Falando já nessa compra de voto, assim, a gente sabe, né, que existe muito isso ainda. Por mais, assim, que a justiça esteja em cima ali tentando, a gente já sabe que tem. Qual que é a orientação para o eleitor? Para ele não cair nessa armadilha de vender o seu voto, não só pela questão de, votar corretamente, mas também para não prejudicar ele mesmo. Sim. A gente se depara, na verdade, às vezes com formas de compra de voto muito diversas. Às vezes até de forma subliminar, né? Às vezes a pessoa está precisando de alguma coisa, aí o candidato ficou sabendo, e ele às vezes nem oferece, mas ele já oferta, né? Já, olha, você estava precisando de um remédio, né? Então, assim, o eleitor tem que ficar atento, por quê? Além de muitas vezes a vontade dele ser viciada por aquela necessidade que ele estava no momento, ele também, se alguém tirou uma foto, registrou, filmou, pode responder por corrupção passiva eleitoral, que é recebimento de vantagem em troca de voto, que hoje é proibido, é um ilícito. Então, assim, o eleitor tem que ter essa clareza. Se você precisa, procure os órgãos primeiro institucionais, vai na Defensoria, Ministério Público, vai na gestão do seu município, vai no Estado, busque primeiro os meios legais, né? Não se deixe ir pelos atalhos, que às vezes os atalhos parecem uma armadilha. Parece que tem muita gente que, pelo que eu vejo, né? Os meus cabelos brancos já me mostram isso já há algum tempo. As pessoas parecem que só ficam doentes, precisam de combustível e arrumar um não sei o que, um emprego e tal, justamente nessa época, né? Mas é por isso que também houve a criminalização da conduta do eleitor, que muitas vezes o eleitor que pede, né? Então, assim, é uma via de mão dupla. Então, o que a justiça previne e proíbe? Tanto o oferecimento quanto o pedido.
né? Então, às vezes, o eleitor, a gente sabe que tem pessoas que abordam o candidato. Ah, eu tô precisando telhar a minha área. Ah, meu filho tá precisando de remédio assim. Ah, mas você não fez o cadastro na farmácia? Ah, mas vai demorar a chegar, precisava para hoje. A gente sabe que acontecem essas situações. Então, por isso que a justiça também se atenta à conduta do eleitor. Porque o eleitor é um cidadão cheio de muitos direitos, mas ele também não é santo, né? E muitas vezes acontece realmente de o eleitor abordar o candidato. Então, de toda forma, abordou o candidato, foi registrada essa situação, corrupção passiva eleitoral. Então, para quem está em casa aí achando que as eleições é só para o candidato que está na rua, tá muito enganado, né? Não, a gente tem que ficar atento, né? Olhar bem, é o momento, né, cívico aí, que a gente tem que prestar muita atenção. Quem são os candidatos que a gente vai estar votando, né? Eu ia revelar agora. Vou ver se até o final do programa eu revelo. E o segredo do voto, né? Meu voto. Mas se for mais ou menos alinhado pelo meu sentido aqui, pode revelar. Olha, tá sabendo demais, hein? Acho que tá todo mundo, a gente tá se entendendo aqui, a gente tá conversando. Tá um clima agradável, não, mas né? é o que eu falo, assim, as pessoas têm que observar muito bem quem trabalha, Com né? certeza. Quem tem boas ideias, né? E muitas vezes tem gente que não tem mandato, mas tem boas ideias. Às vezes aquela pessoa pode ser usada, né? Então tem essa dúvida. Ah, vou votar num cara porque ele já está lá, trabalha bem, faz um bom serviço. Mas tem também o outro camarada que também tem boas ideias que pode ser usado. Que às vezes né? vai entrar para inovar também, inovar, né? A gente né? tem que ponderar tudo tem isso. uns que precisa sair mesmo, né? Tem que fazer uma limpeza, né? Mas assim, eu acho que pro pessoal de casa mesmo, eles têm que fazer um aproveitamento assim gigantesco da internet, das redes sociais, que tá aí ajudando pra gente conhecer ainda mais o nosso candidato. Mas também o pessoal ficar esperto, né, com as fake news, estão aí a todo vapor, aproveitar ao máximo os debates que estão tendo. As sabatinas, como aqui, por exemplo, Depois das 7, passaram vários candidatos por aqui já, passaram pré-candidatos. Então, para as pessoas aproveitarem para conhecer, ver a ideia, de onde que veio, o que ele defende, porque é a partir daí que vai tirar o seu voto. Sim, vai tirar inclusive, suas eu quero só conclusões, né? deixar aqui mais um convite, mais uma vez, né? Acho que já deve ser a 6ª ou 7ª vez que eu estou convidando aqui, Gordinho Tour, segunda-feira, é o seu horário, a sua vez. Nós vamos te esperar aqui, sei que você está em agenda aí pelo Araguaia, pedindo voto, fazendo seu papel aí de candidato, mas na segunda-feira a gente quer ter você aqui, e na quarta-feira a gente vai tentar trazer aqui o juiz eleitoral, doutor Augusto Ferrari, né, para falar das eleições. A gente vai, né, já deveríamos ter trazido ele, inclusive falha nossa, mas a gente vai conseguir trazer. É conflito de agenda que tá tendo Conflito problema. de agenda. Mas ó, já é pro pessoal de casa ver que a gente tá fazendo de tudo para que você conheça os candidatos, saiba das regras, para não tá aí caindo na armadilha. Eu acompanhei um pecando. candidato hoje, na parte da tarde, não vou citar o nome para não falar que tá, né? Mas eu vi ele falando uma situação assim bem emblemática, que é a situação da pessoa que não gosta de política. Tudo é política. Combustível é política. Sim. Feijão é política, arroz, tudo. Papel higiênico, energia, tudo é política. Economia, Ou seja, não adianta, você pode até não gostar do político, mas que você precisa da política no dia a dia. E precisa entender também. Toda né, hora, né? Então, assim, a gente faz um apelo para que votem. Todas as vezes que a gente olha uma pesquisa, a gente vê um grande número de indecisos. Não sabem quem vai votar, né? Fica alheio a essa situação. Então, a gente pede, né? Aqui nós está sempre comunicando políticos e pessoas que já estão no mandato, pessoas que querem entrar, sobre as ideias, né, as propostas, o trabalho de quem está trabalhando pela política, fazendo para o Mato Grosso, né? Então a gente aproveita esse espaço aqui para falar, deixar claro para a pessoa que política é uma situação muito importante. Pode até não gostar de político A, B ou C, mas da política ele é obrigado, né? Isso. A pelo menos participar e tentar entender, né, Ronaldo? Tentar entender. Isso mesmo. Falando questão de política mesmo, diretamente, e falando dessa questão, opinião própria, assim, de quem a gente defende ou deixa de defender, apesar da gente não estar aqui para isso, para expressar nossa opinião pessoal, mas assim, o que você está achando das eleições desse ano? Qual que é a sua visão que você tem tanto do nacional quanto estadual? O que você está achando das Você acredita na urna eletrônica? Com certeza, a urna eletrônica é segura, é confiável. Assim, no período de pré-campanha a gente já começou a sentir uma tensão muito grande. A gente já imaginava que essas eleições seriam um pouco pesadas, né? Teriam assim um embate muito grande, e é o que a gente tem visto se desenvolver, né? Mas no geral, assim, a gente tem
percebido até um receio de alguns candidatos, porque já entenderam que a Justiça Eleitoral ela está muito proativa, ela está realmente engajada em combater fake news, em combater a desinformação e de realmente resguardar a legitimidade dessas eleições, resguardar a segurança, né, do voto, resguardar a lisura do processo eleitoral, principalmente porque a gente verificou muitos questionamentos, né, principalmente de um lado da história, né, acerca das urnas eletrônicas que estão aí já desde 96, têm se mostrado seguras desde então, mas a gente percebe uma atuação muito proativa de todas as instâncias da Justiça Eleitoral no sentido de garantir a lisura do pleito. Quanto aos candidatos, o embate ele é inevitável. Agora que o jogo realmente começou, foi dada a largada inicial, o que a gente vai ver é muito conflito de ideias, às vezes até alguns ataques, né? Desde que não fira a honra, não fira a imagem, não atente contra as nossas regras, contra as nossas leis, a gente vai ver de tudo um pouquinho. E às vezes até atentado à honra, ao pudor e algumas coisas mais, né? No cenário estadual, eu tenho percebido que as eleições elas estão um pouco mais, agora que está começando a tomar um gás maior, né? Ali em Goiás, por exemplo, que a gente tem uma atuação, a gente percebeu até que alguns deputados estão mais tranquilos, a gente não tá vendo tanta movimentação, mas eles começaram já fazer um círculo ali pelos interiores, né? Começaram a movimentar as campanhas, definiram de fato ali os apoios, agora que tinha ainda muita gente que não queria apoiar o A, Quando a senhora diz assim que está tranquila, quando a senhora diz que está tranquila, a senhora diz assim que ainda não começou a trabalhar de fato, a senhora, como advogada? Não, é porque não começou ainda os problemas, Rona, então tá tranquilo. Enquanto não começam os problemas jurídicos, a gente entende que a eleição tá tranquila. Aí quando começa a denúncia, né, representação, aí a gente vê que o termômetro tá elevando. Né? Porque aí quando a gente vai para as fases finais, aí o pessoal às vezes já vai começando a ficar com o sentimento à flor da pele, vai chegando o momento mesmo da eleição, então a gente começa a ver uma enxurrada de denúncias, representações, e as eleições começam a ficar mais acaloradas, o discurso ele sobe um pouco de nível, às vezes desce um pouco de nível também, mas ele fica mais acalorado, né? Então, eu acho que até por conta do cenário nacional, alguns candidatos se resguardaram no primeiro momento, não se manifestaram explicitamente, né, até para ver como que estavam as pesquisas, fazer um levantamento próprio para não se queimar, porque a gente sabe que existe muito isso, essa sondagem pelos candidatos também, mas é agora que as coisas estão mais definidas, a gente vê o pessoal levantando mesmo a bandeira e indo para as ruas. E isso vai se intensificar cada dia mais. Agora todo dia tem candidato na cidade. E é isso aí, acho que a gente tá chegando uma hora já, Ronan, de episódio já. Mas eu nem mandei um abraço aos meus amigos prefeitos lá para Janaílza Taveira, um grande abraço. Mandar um abraço também pro meu amigo lá de Santa Terezinha, Tiago. Abração, Tiago, para você. Daniel Lago, lá de Porto Alegre. Mandar um abraço também pro Tiago Timo, aqui de Torixoréu. Rony, como diz um amigo nosso aí, o Rony Von Parreira, né? Chiquinho. Amanhã a gente vai estar lá em Alto Araguaia, a gente vai participar amanhã do lançamento da campanha, vamos fazer uma cobertura lá, porque a única mulher, a candidata a deputada estadual do Araguaia. Então a gente está acompanhando assim meio de longe, mas olhando, observando, a gente quer ver lá como é que vai ser o termômetro dessa candidata. Eu faço questão de estar presente, que eu quero ver a mulherada aí ganhando espaço. Eu também acho bom. Eu acho bom. Você vê aqui em Barra do Garça, para você ver, nós não temos nenhuma mulher na Câmara Municipal. Pois né? Então nós precisamos da mulher também lá dividindo esse espaço com os homens, porque senão chegar lá fica largadão. Tem que deixar as mulheres também cobrarem um pouco. Isso mesmo. Fernanda, eu gostaria só de enfatizar uma situação, porque às vezes a gente fala muito no cuidado, no preventivo, mas uma coisa que a gente tem que esclarecer é que os gestores também, eles não estão engessados, né? A lei eleitoral não engessa o gestor. Porque, olha, antes de ser gestor, prefeito, presidente da Câmara, antes de ser governador, ele também é um agente político, né? Então, ele tem a sua liberdade de expressão, principalmente de expressão política, né? Que é muito resguardado pela Constituição, pela legislação eleitoral. Então, prefeitos, vereadores, secretários, gestores de fundo, vocês têm liberdade de se manifestar. O que não pode ocorrer é você desvirtuar um bem, um recurso público, um programa público, social, desvirtuar o interesse público para beneficiar algum candidato. Então, não feito isso, manifestando livremente enquanto eleitor, porque, olha, prefeito, por exemplo, a comunidade fica ansiosa aguardando para ver quem ele vai apoiar. Exatamente. A comunidade quer saber isso. O cara tá bem, ele apoia fulano, eu vou seguir. Isso. E também a comunidade hoje busca muita informação. Quer saber se o prefeito, se o gestor vai apoiar alguém
muito se fala em ficha limpa, né? Quer saber se vai apoiar alguém que tem a ficha mais tranquila, alguém que tem compromisso com a comunidade, que traz benefícios. Então, prefeito, gestor, você tem a liberdade de se manifestar. O que não pode acontecer é tirar um programa, um recurso, né, algo nesse sentido, desvirtuar a finalidade daquele serviço público para favorecer alguém. Isso não pode acontecer. Se isso acontecer também, Ronan, a gente tem que se lembrar que a lei eleitoral ela tem vínculos, ela não é sozinha. Né? A legislação brasileira ela se comunica como um todo. Então, tem condutas que, para além da responsabilidade eleitoral, também implicam improbidade. Lógico que com a mudança da lei de improbidade, a gente teve algumas situações que já saíram ali do seu rol. Mas se porventura o candidato ele desvia um programa social, por exemplo, para beneficiar o candidato A ou o candidato B, e isso fica demonstrado nos autos de um processo ali margeado pelo princípio da legalidade, com todas as provas necessárias, ele pode sim depois acabar desaguando numa improbidade administrativa. E existe também alguns casos assim que por exemplo, uma outra vedação que a gente escuta, né, dos prefeitos às vezes começou o período eleitoral, agora não posso fazer mais isso, não posso, o convênio vai agora só no ano que vem, é isso mesmo? Depende muito, porque assim, a gente tem períodos, né, por exemplo, até o dia, se não me engano, 1º de julho, a gente poderia ter assinaturas de novos convênios. Os convênios que já estão em andamento, não, eles continuam, eles seguem o seu fluxo normal. A administração, ela não trava com o período eleitoral. O que não pode acontecer é o gestor se utilizar daquilo que está acontecendo lá dentro para promover a sua campanha. Mas os processos administrativos, eles continuam. Né? Então, o convênio que já estava em andamento, a obra que já estava em andamento, ela deve continuar, porque isso aí é interesse público, né? E o interesse público, ele prevalece sobre o particular. Então, aquilo que já estava caminhando, agora, a gente não pode ter, por exemplo, no auge da campanha eleitoral, o governador para tudo para assinar convênio com os municípios. Aí não dá. Aí a gente teria ali já um desvio da finalidade, talvez, né? Porque tem uma reunião com muitas pessoas, um ato público, o governador assinando convênio, despachando com os municípios diretamente, né? Todo mundo, olha, o governador deu isso, deu aquilo. A gente teria muito provavelmente um desequilíbrio em face de um candidato que não está no poder, né? Então isso não pode acontecer. Você está vendo aí, não aprendeu bastante? Eu aprendi algo. Quando eu disse para você que ia trazer a doutora Daniela aqui... Já falei, vai trazer todo um rol de informações aí sobre o direito eleitoral. Eu já conheci ela já de outros trabalhos aí, né? Nunca me processou, né? Vamos tentar manter, né? Vamos tentar manter assim. Vamos segurar. Mas é isso, a gente agradece, a gente está deixando esse espaço aqui tanto para a senhora apresentar o trabalho que a senhora faz, quanto informar também as pessoas que estão nos assistindo, né? Tanto os políticos quanto os eleitores, levar essa parte tão importante que é essa parte de cidadania, né? Da lei eleitoral para que tudo transcorra, né? Nesse período aí na maior legalidade possível, transparência, né? Transparência, né? E por isso que a gente tem que trazer aqui o doutor Ferrari para poder também dar a palavra dele, como, né, não vai ser diferente da sua, porque a lei ela é igual, né? Ela é única. O entendimento tem que ser o único, né? E mas eu acho que é isso mesmo. Foi muito bom tê-la aqui conosco. Obrigada. Muito conhecimento, a doutora fala muito clara, né? Eu acho que quem está assistindo também acho que conseguiu compreender, porque não tem nada que eu acho que a gente não consiga entender, não. Eu já tem estava quase uns termos muito difíceis, não. Eu estava discutindo com a Fernanda mais cedo a respeito a gente estava lendo a lei, né? Eu estou estudando direito, mas estava lendo e tem coisa que você não entende. Sim, então, assim, algumas brechas lá, por exemplo, assim, você pode fazer isso no site. Tá, mas o quê? Né? Você pode fazer isso até aqui, mas aqui onde é? Né? Então, assim, é muito bom estar discutindo isso, trazendo a senhora aqui para poder, né, nos abrir esse horizonte aí com relação à lei eleitoral, né? E também dando essa aula aí para os prefeitos, que alguns, né, como a senhora disse, alguns não têm conhecimento. Às vezes tem um advogado lá que não é eleitoral. Às vezes é mais a área administrativa. E você falou, né? Uma brechinha aqui, né? Uma multinha ali. Não, e o eleitor acha, né, que a campanha é só no candidato, é só quem está na rua ali correndo. E não é. A gente que é eleitor tem que ficar atento também às regras aí durante o período eleitoral para aí não acabar caindo junto com
um possível candidato aí que faça algo de errado e cai junto. Tem que tomar cuidado. Realmente. Mas obrigada, doutora, Eu que pela sua agradeço. presença aqui conosco. Ficamos muito felizes. Acredito que o pessoal de casa aproveitou aí tudo que a senhora trouxe pra gente. Espero que volte aí outras vezes em mais oportunidades. Não, Ronan? É só convidar. Eu vou deixar aí mais um tempinho para você fazer o seu, As considerações finais. né, seus agradecimentos. Isso. Pode Para falar. nós, pode começar, né? Não, é claro, reforçar o nosso agradecimento aí a Fernanda, a Ronan, profissionais de excelência aqui na região do Araguaia, que têm contribuído muito, né, para a informação do nosso público aqui, não só no período de eleição, né, mas tem noticiado aí os diversos acontecimentos das cidades, política, notícias policiais. Eu sempre acompanho, tento acompanhar todos os websites aqui da região e vocês têm bastante qualidade naquilo que vocês fazem. Então, o nosso agradecimento muito especial. E dizer para quem está em casa, para quem está acompanhando, candidato, eleitor, vamos levar uma campanha com muita clareza, uma campanha limpa. E para o eleitor que está nos ouvindo, vote com consciência, né? Pense muito bem antes de votar. Veja realmente os candidatos que têm compromisso, que se preocupam com a sua cidade, que se preocupam com o seu país, né? Porque durante o período de campanha, todo mundo é muito bom, todo mundo é muito honesto, todo mundo quer fazer o bem, né? Mas a gente tem que olhar um pouquinho também do histórico, né? A gente tem que estudar um pouquinho de história. O eleitor tem esse dever enquanto cidadão, né? Então convido a todos aí para fazer essa reflexão, para votar com consciência e vamos fazer aí um Brasil melhor para todos, com fé em Deus. É isso aí. Obrigada, Ok. doutora. Parabéns, então, pela sua ideia de trazer a doutora Daniele Maia aqui. Muito obrigada. Gente, então é isso, a gente vai ficando por aqui. Hoje foi um papo aqui, um papo reto com a advogada eleitoral, Daniele Maia. Quem quiser ter mais contato, né, saber mais sobre direito eleitoral, pode entrar em contato com a gente passa o contato dela. E aí a gente agradece vocês. Na sexta-feira... Vamos ver quem que vai vir na sexta-feira? Surpresa, hein? Surpresa. Vamos ver ainda. Mas é isso, né, Ronan? É isso aí. Galera, obrigada. Você quer falar mais uma coisa? Tem o Daniela? Instagram, caso alguém queira seguir para Fica à às vezes vontade. Pode falar. tem o Instagram que a gente já utiliza há algum tempo, que é o danielemaia.adv, né? Então, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, às vezes quer mandar um questionamento, né? Tem algumas questões ainda que não entenderam bem, né, Ronan? Podem entrar em contato que a gente vai ter o maior prazer em respondê-los. É isso aí. Galera de casa, muito obrigada por ter ficado conosco até agora. E eu espero que vocês tenham aproveitado o nosso vídeo. Compartilha aí, curte, comenta também. E é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ronan. Até mais. Tchau, tchau. Até.